Olá, meu amigo, estamos de volta para darmos continuidade aqui ao nosso curso, ao nosso estudo da disciplina de Conhecimentos Complementares, Departamento Penitenciário Nacional. Nós vamos iniciar aqui neste vídeo o nosso regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional, aí com a portaria 199 de 2018. É importante demais a gente deixar mais uma vez claro aqui para você que não dá para a gente ver todos os tópicos, em especial no que diz respeito aqui ao nosso regimento interno. O professor, ele realmente vai apenas dar o caminho das pedras, vamos dizer assim, aqui para que você possa então ter uma noção aí geral daquilo que realmente importa para a nossa prova. Então já lhe convido a acompanhar comigo aqui na tela a nossa portaria 199 de 2018. Vamos lá, acompanhe comigo. Muito bem, nós temos aqui a portaria 199 de 2018, que aprova o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Como nós comentamos inicialmente, nós temos aqui a portaria que aprova aqui o regimento interno, regimento este que foi aprovado no ano de 2018, e nós temos em seguida aí o anexo 1, que trata aí do regimento propriamente dito. Nós vamos fazer aqui uma leitura inicial dos artigos, de alguns artigos iniciais do regimento. Logo em seguida a gente vai saltar alguns artigos. Você vai ter que fazer a leitura na íntegra, no seu momento de estudo individual. A gente não tem como sair lendo aqui todos os tópicos, todos os artigos, até porque este regimento ele é muito técnico, ele é muito específico, ele traz aí as atribuições de vários aí dos órgãos internos do nosso departamento. Então, nós temos o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, um órgão específico e singular, a que se refere o artigo 2º, inciso 2, a linha B do anexo 3 do decreto 9.360 de 7 de maio de 2018, tem por finalidade. E aí nós temos exercer especificamente as competências. E aí nós temos as competências do nosso DEPEN. Planejar e coordenar a Política Nacional de Serviços Penais. Acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional. Então, acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal. Nós temos aí inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. Então, observem que o artigo 1º, ele traz aqui as finalidades do nosso DEPEN. Então, nós temos aqui o DEPEN com essas finalidades, né? Exercer aí as competências específicas. Nós temos aqui os 3 incisos iniciais, importante demais a gente conhecer aí essas competências específicas do DEPEN, e nós temos aqui para complementar os incisos 4 e 5, assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e das regras da execução penal e colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implantação de estabelecimentos e serviços penais, quanto à formação e à capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços penais. Vale aqui destacar essa formação e capacitação permanente de todos aqueles trabalhadores dos serviços penais, a implementação de políticas de educação, de saúde, trabalho, de assistência social, de cultural, assistência jurídica e ainda respeito à diversidade e questões de gênero para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e ainda dos egressos do sistema prisional. Por fim,
Nós temos ainda o inciso 5, a linha D, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação da política nacional de alternativas penais e ao fomento às alternativas ao encarceramento. Muito bem. E aí nós temos as demais aqui competências específicas, como, por exemplo, coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamentos federais, né? Lembrando que a gente está falando aqui das competências específicas do DEPEN, processar, analisar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos individuais, gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, autorizar os planos de correição periódica, determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento, elaborar estudos e pesquisas sobre legislação penal e promover a gestão da informação penitenciária e ainda consolidar em banco de dados nacional informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. Eu vou destacar aqui alguns, por exemplo, nós temos aqui o inciso 6, essa competência específica bem importante, o inciso 7, nós podemos citar aqui o inciso de número 9, que também é extremamente importante, inciso de número 12, também se enquadra aí dentre aqueles de maior importância. Estamos citando aqui as competências específicas do nosso DEPEN, tá? Só voltando aqui ao caput do artigo 1º aqui do nosso regimento interno, ok? Muito bem. Aí, dando a parte inicial aqui do regimento, nós temos a estrutura organizacional do DEPEN, essa estrutura citada aqui no artigo 2º, ela é uma parte muito técnica aqui do regimento. É importante que a gente conheça, pelo menos a grosso modo, a estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, conforme descrito nos incisos aqui do artigo, né? Nós temos, por exemplo, a Assessoria de Informações Estratégicas, a INFE, a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, a ONSP, a Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional, CORDEPEN. Nós temos ainda o gabinete, o GAB-DEPEN, conforme citado aqui no inciso 4, tá? E aí nós temos os demais setores, divisões aí e coordenações dentro do sistema. A gente vai focar aqui pelo menos nos incisos. Nós temos aí a diretoria executiva. Nós temos lá no inciso, deixa eu só destacar aqui essa parte estrutural aqui do nosso DEPEN. Nós temos a Assessoria de Informações Estratégicas, a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, a Corregedoria Geral, nós temos o gabinete, e aí nós temos lá o inciso de número 5, que fala da diretoria executiva. Nós temos lá, mais à frente, além da diretoria executiva, nós temos aí a diretoria de políticas penitenciárias. Eu não vou ler aqui essas subdivisões aqui, essa parte que trata das divisões, das coordenações, dos núcleos, que eu vou deixar aí para que você possa estudar no seu momento aí de estudo individual. É uma parte muito técnica, não faz muito sentido o professor sair lendo aqui cada um desses tópicos, porque aí a gente ia demandar um tempo muito grande aqui, tá? E aí nós temos as coordenações, nós temos as divisões, nós temos aí toda essa parte estrutural aí do nosso DEPEN. Nós temos aqui a diretoria do sistema penitenciário, a DISF, aqui no inciso 7, temos o núcleo de segurança penitenciária, a coordenação geral, divisão de classificação e movimentação, extremamente importante. E nós temos aqui a diretoria de presídio federal, aqui no inciso 8, que também faz parte
aí da estrutura organizacional do DEPEN. Nós temos, por exemplo, aqui dentro dessa diretoria, a divisão de segurança e disciplina, a divisão de reabilitação, o serviço de saúde e o serviço administrativo. A partir do artigo 3º, atenção para o que o professor Gilmar vai falar agora para você. A partir do artigo 3º, nós temos as competências de cada uma das unidades. E aí, observe aqui no artigo 3º, por exemplo, que nós temos as competências da assessoria de informações estratégicas. Nós temos a ela compete. E aí, eu chamo a sua atenção, observe. Prestar assessoramento técnico ao diretor, sugerir estratégias, dirigir modelo de coleta de dados, implementar metodologia para os estabelecimento de indicadores, monitorar e elaborar relatórios gerenciais. Observe quantas competências aqui no artigo 3º da assessoria de informações estratégicas. Quando a gente chega lá no artigo 4º, eu tenho as competências da Ouvidoria Nacional dos Serviços. Olha só quantas competências. Muito bem. Observe mais à frente que eu tenho aí as competências da Corregedoria Geral do Departamento. Olha só quantas competências. É muita competência, é muita informação. E são informações técnicas. Não tem como a gente sair aqui explicando cada uma delas. Você vai ter que fazer isso no seu momento aí de estudo individual. Cada uma das diretorias, das coordenações, nós temos aqui das divisões, as competências previstas aqui dentro do nosso regimento. E aí não tem jeito, infelizmente, você vai ter que dar uma lida e estudar aí cada uma delas, acredito eu, e aí é uma opinião muito pessoal do professor Gilmar, que não é lá um dos temas mais propíceis a serem cobrados na prova, pelo menos na minha humilde opinião. Mas isso não significa dizer que você não precisa estudar essas competências, tá? Você vai ter que fazer isso. Nós não temos como fazer isso, é aqui, lendo cada uma delas, falando sobre cada uma dessas competências. Isso vai ter que ficar aí sob sua responsabilidade. Na realidade, a gente queria apenas citar aqui o regimento interno, como sendo uma das normas aí do edital do concurso, mas uma norma muito técnica, uma norma que, na nossa humilde opinião, foi colocada mais de verdade aí para tentar dificultar a vida dos candidatos, tá certo? Uma norma que é muito específica, ela traz aí assuntos, competências muito específicas por parte de cada um dos órgãos, das unidades que integram aí a estrutura organizacional do nosso DEPEN. Eu estou passando rápido aqui, você tem acesso ao material, mas aí é só para a gente poder, então, comentar para você isso aí, tá? Não tem como a gente sair falando de cada uma das competências, tá bom? Beleza? Nós temos aqui no artigo 62, nós temos aí, só voltando um pouco aqui no artigo 57, fala das diretorias do Presídio Federal. É importante que a gente dê uma analisada aqui no 56. Os 57 são aqueles que eu considero de maior importância, né? A divisão de assistência penitenciária, a competência dessa divisão, a competência das diretorias do Presídio Federal. Tá? Então, se eu fosse apostar aí uma eventual questão, eu apostaria aí, de repente, aí as competências da divisão de assistência penitenciária ou das diretorias de presídio federal. Então, só para você ter uma ideia, o inciso 1 do 57 diz que as diretorias do presídio federal compete custodiar presos,
custodiar condenados ou provisórios, zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições exaradas nas respectivas decisões judiciais. Nós temos aí adotar medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento das penitenciárias federais. Só para você ter uma ideia como é mais direcionado aí para a questão aí da unidade propriamente dita, do estabelecimento penal propriamente dito, tá? Nós temos ainda a divisão de segurança e disciplina do Presídio Federal, também igualmente importante. Se fala de segurança e disciplina do presídio, nós temos que ter uma atenção também nesse artigo 58. Estou apenas fixando aqui para você aquilo que é de mais importância na minha humilde opinião, tá certo? E aí nós temos o artigo 62, que fala das atribuições dos dirigentes, né? Ao diretor-geral, por exemplo, incumbe, aí nós temos as incumbências do diretor-geral, elaborar e supervisionar a implementação de ações e operações do departamento, estabelecendo seus objetivos, metas e diretrizes, expedindo para tanto os atos necessários. Então nós temos aí representar o departamento junto às autoridades dos demais órgãos e entidades públicas ou privadas, assistir o ministro de Estado da Segurança Pública nos assuntos de competência do departamento, prestar informações ao ministro de Estado da Segurança Pública para o aprimoramento e a implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Nós temos aí promover a integração de suas unidades com outros órgãos e entidades públicas e privadas. Nós temos aí instituições privadas. Então, são algumas dessas incumbências do diretor-geral. Logicamente que a gente está apenas aqui fazendo uma menção para que você possa, então, dar uma atenção aí a esses tópicos, tá? Nós temos aí as incumbências do chefe de gabinete, do corregedor-geral, do Departamento Penitenciário Nacional, também importante. Por exemplo, aí assistir o diretor nos assuntos de competência da corregedoria, organizar e dirigir todas as ações correcionais no âmbito do DEPEN, determinar a instauração de procedimentos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apuração de irregularidade, importante demais. Nós temos aí, por exemplo, apoiar e incentivar a implantação e o funcionamento de corregedorias nos sistemas penitenciários nas unidades da federação. Por exemplo, aí o inciso 6, informar ao diretor-geral das reclamações acerca das deficiências ou irregularidades no âmbito do sistema penitenciário federal, sugerindo aí soluções. Promover a execução de atividades, ações e operações correlatas à área sob sua responsabilidade. Fornecer dados ao diretor para que este preste informações solicitadas pelo Poder Judiciário e órgãos de controle interno e externo. Então, observe que já é bem mais aí direcionado para o estabelecimento penitenciário propriamente dito, né? A corregedoria, o corregedor-geral, aí já trabalha mais ligado ao diretor do estabelecimento. Nós temos aí os diretores executivo de políticas penitenciárias e do sistema penitenciário. Também é bom a gente dar uma lida nesse artigo 67, as suas incumbências, pode ser que apareça algo. E nós temos aqui o 68, aos diretores do Presídio Federal. Olha como é importante esse artigo: planejar, orientar, coordenar e supervisionar e controlar as atividades técnicas e administrativas inerentes às competências de sua unidade, instaurar de ofício procedimento administrativo destinado a apurar falta disciplinar praticada por preso submetido ao regime penitenciário federal. Ao diretor incumbe prestar informações sobre assuntos de sua competência ao diretor do Sistema Penitenciário Federal,
coordenar as relações da unidade que lhe for subordinada com as demais unidades que compõem o sistema, propor ao diretor do Sistema Penitenciário Federal medidas que visem a otimização dos serviços e a redução de custos e ordenar as despesas. Muito bem. Nós temos aqui as incumbências dos diretores de presídio federal e aí no 69 nós temos aí as incumbências dos coordenadores gerais. Observem que o professor está apenas destacando alguns artigos aqui do regimento. Eu falei aí por algumas vezes que é uma norma muito técnica, muito específica, cobrada no edital. Não dá para a gente ver cada uma dessas incumbências, dessas atribuições, dessas competências, não dá, mas o professor está tentando ao menos aqui, pelo menos, destacar aquelas consideradas aí, na minha opinião, passíveis de serem cobradas na prova. Lá eu relembro a você que é necessário que você leia e estude todos os artigos, todos os tópicos, porém a gente não tem como fazer isso aqui, tá? Não dá, daria uma demanda muito gigante aí de aulas, de curso, e esse não é o nosso objetivo, apenas ler, tá? Não dá. Então nós temos, aos coordenadores incumbe assistir os respectivos diretores nos assuntos de sua competência, supervisionar as atividades relacionadas às suas unidades, propor a expedição de portarias, ordens de serviço e manuais de procedimentos, bem como de planos, programas e projetos gerais e específicos nas matérias das áreas sob sua responsabilidade, propor a realização de operações conjuntas com outras unidades do departamento ou outros órgãos governamentais e, por fim, apresentar relatórios de avaliação e desempenho para subsidiar decisões da diretoria. Nós temos o artigo 70 com as incumbências dos coordenadores. O 71 traz aos chefes de divisão e de serviço. Muito bem. Então, olha, importante, os chefes de divisão e os chefes de serviço assistir aos respectivos superiores hierárquicos no exercício de suas atribuições, propor e fiscalizar o cumprimento de normas, importante, e diretrizes específicas, orientadoras das ações administrativas no âmbito das atribuições de suas unidades, implementar e acompanhar planos e projetos de trabalho específicos, promover o controle estatístico referente à eficiência e eficácia de suas ações, bem como consolidar indicadores e emitir parecer a respeito de assuntos pertinentes às respectivas unidades. Muito bem, nós temos aqui incumbências mais direcionadas aí à unidade propriamente dita, né? Os chefes de divisão e serviço. Por fim, para a gente fechar aqui o nosso regimento, né? O regimento é mais uma norma técnica. Nós temos aqui os últimos artigos nas disposições gerais. Aos servidores com funções não especificadas neste regimento, caberá executar as atribuições que lhe forem atribuídas por seus superiores imediatos. Então, aqueles cujas funções não estejam especificadas neste regimento, caberá executar atribuições aí atribuídas por seus superiores imediatos. Além das competências e atribuições estabelecidas neste regimento, outras poderão ser cometidas às unidades e servidores pela autoridade competente, com o propósito de cumprir os objetivos e finalidades do departamento, desde que devidamente publicada nos locais apropriados. E, por fim, os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste regimento interno serão solucionados pelo diretor-geral do departamento, ok? Beleza? Então nós temos aí o regimento interno, uma norma muito técnica, não tem jeito, você tem que tirar o seu momento de estudo individual e ver aí o que você consegue extrair dessa portaria, desse regimento,
Logicamente que a gente não tinha como sair aqui simplesmente lendo para você e não daria para a gente explicar cada uma das competências, das incumbências, das atribuições, porque daí demandaria um tempo gigante, aí uma quantidade gigantesca de aulas. Infelizmente, isso não é possível. Nosso objetivo não é simplesmente ler, mas é trazer para você aqui pelo menos o caminho das pedras para que você consiga aí ter um direcionamento maior para acertar todas as questões no dia do seu concurso. Então, eu repito, nós destacamos aqui aqueles considerados principais, mas você deve estudar na íntegra aí o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Beleza? Nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula a gente continua aí estudando as normas que integram aí o conteúdo programático aí de conhecimentos complementares para o cargo de agente federal de execução penal. Nós encerramos, na aula que vem a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.